Nesse momento já está no trânsito aí levando seu filho, sua filha para a escola, né? Ou se vai levar no horário da tarde, preste atenção porque esse assunto é muito importante. O mês de março é também o Março Laranja. Ele conscientiza sobre a importância de combater o bullying nas escolas através da educação socioemocional. Olha, só sabe os efeitos danosos do bullying quem enfrenta isso com o seu filho e vê o sofrimento dele, né, no ambiente escolar. A criança adora a escola e de repente porque está sofrendo bullying não quer mais ir para aquele ambiente. Então tem alguma coisa estranha, né? Isso pode prejudicar, inclusive, toda a sua formação, né? Pessoal, inclusive. Para falar sobre isso, estamos recebendo a psicopedagoga Deusa Oliveira para falar desse tema que até bem pouco tempo, Deusa, era considerado algo normal para o ambiente da escola, coisas de adolescente, são brincadeirinhas entre eles mesmos e depois veio a definição. Era bullying e prejudicava emocionalmente as crianças. Por definição, o que é o bullying e como a gente pode fazer para enfrentá-lo? Bom dia. Bom dia. Bom dia. É um tema bem delicado, a gente precisa ter cuidado nisso porque, no meu tempo não tinha isso, era só uma brincadeira. E a gente precisa precisar. Se o outro fica magoado com esse comentário, se o outro, você percebe que ele ficou chateado, à medida que eu magoe esse outro, a gente já considera que é essa prática. Então é essa linha, essa brincadeira, eita, o alto, o magro, o baixo, mas voltado mais para o pejorativo. E que o outro fique incomodado, já estou fazendo essa prática. Já estou realizando essa prática. A gente está nesse mês, que é o Março Laranja, é um mês de atenção para o bullying nas escolas, mas de que forma acontece esse engajamento, de que forma os profissionais se preparam para abordar esse tema com os alunos e as famílias? Um ponto importante é a gente pensar em preparar essa escola não no ato que acontece, mas medidas preventivas. Rodas de conversa, formação continuada. Esse professor precisa saber pontuar. Então, uma criança demora mais tempo para realizar uma atividade e o outro comenta 2000 anos depois, você já intervir ali. Respeitar o tempo do outro, respeitar a condição do outro. Então, são práticas que o professor precisa estar bem formado para isso. Então, formação continuada de professores, de toda a comunidade escolar, do vigilante escolar, da pessoa que fica no lanche, a escola toda precisa estar preparada. Agora, quem vai sentir primeiro o bullying é exatamente a criança alvo dele. Mas ela vai saber que é bullying, ela já existe um trabalho para ela saber que está sendo vítima do bullying, ou é só aquele colega que no princípio é uma pessoa chata, que todo o ambiente de escola tem um aluno que é mais chato que o outro? Como é que identifica isso? Normalmente a gente vai identificar com comportamento. Por exemplo, a criança gosta muito de ir para a escola, não quero não, tô com dor de barriga, não vou hoje. Começa a dar sinais. E aí a gente começa a buscar esse pai vai, o que é que está acontecendo nessa escola? Mudou alguma coisa? E o pai chega um pouco mais próximo, se tiver algum profissional acompanhando, um psicopedagogo, um psicólogo, a gente também faz esse trabalho. Vai ter uma reunião escolar e diz, aconteceu alguma coisa? Teve uma mudança de auxiliar, uma mudança de professor? O que é que está acontecendo? Porque minha filha gostava de ir para a escola e agora ela não está gostando. Mudou alguma coisa e você vai chegar um pouco mais perto desse ambiente escolar e verificar o que está acontecendo. E aí é que vem o acolhimento, né? De você realmente identificar e trabalhar a questão junto com a família. Isso. E é um trabalho que todo mundo só pensa no ato. Quando aquela criança fez um ato de violência naquela escola, levou uma faca e fez um ato de violência. Não, mas a gente precisa pensar antes. Essa criança deu sinal. Deu algum sinal que alguém não conseguiu ler esse sinal, esse comportamento. É preciso observar. E quando a situação ela envolve o espectro autismo, por exemplo, questões mais sensíveis, o perfil de uma criança que tem ali alguma necessidade especial, como é que é essa abordagem? Normalmente isso acontece em escolas que trabalham a inclusão e realmente o comportamento da criança que tem necessidade especial pode sair do controle em algum momento. E aí a escola fica naquela corda bamba de uma família de um lado cobrando, dizendo que não quer que o filho apanhe do coleguinha, e a outra família, você tendo que ter essa sensibilidade para falar com a outra família, dizer como é que vai ser a abordagem a partir daquele momento dentro da sala de aula, se vai afastar, se não vai. Então, o que é correto nesse momento?
É bem outro ponto bem delicado essa questão, e eu acho que a gente precisa pensar na inclusão naquele café da manhã, a gente em casa conversando com nossos filhos. Eu preciso respeitar o tempo do outro. Eu preciso respeitar se o outro demora mais um pouquinho para fazer essa determinada atividade. Então eu preciso cobrar do meu filho que ele respeite o outro. Então evitar comportamentos como que demora para fazer essa atividade, não preste atenção, ou vai que a criança neurodivergente, autista, faz algum comportamento repetitivo, então a outra criança não imitar. Então a gente já começa, eu acho que é mais um trabalho de formiguinha que começa em casa, o pai conversar sobre respeito com esse diferente, com esse que vai estar na sala de aula, que vai estar no seu parquinho, que vai estar na pizzaria, que vai estar no ambiente de trabalho, e a gente precisa pensar de uma forma mais ampla nessa Agora, inclusão. Dilza, o bullying que não é combatido já nessa fase de convívio ou socialização das crianças, se ele avança para o ensino médio, qual o estrago que ficou até aí nesse período? Porque a gente está falando de uma evolução de 4, 5 anos, né? São inúmeras, né? Que tem crianças que não sabem se colocar no local, tem a questão da depressão, muitas vezes até chegar a levar a tentativas de suicídio. Então, são inúmeras questões que a gente precisa prevenir. A palavra, quando a gente pensa nessa prática, é prevenção. Viu qualquer sinal, não quer ir, tá muito retraídozinho, tá muito no quarto, não tá saindo nem para as alimentações que a gente fazia em família, já é um sinal de alerta para chegar junto desse adolescente e verificar o que está acontecendo. O cyberbullying, que é o bullying que sai do ambiente da escola e acaba indo para a internet, ele é tão grave quanto ou tem uma consideração diferenciada para ele? Tão grave quanto. Porque vai tomar uma proporção ainda maior. Digamos que não está sendo praticado só nessa escola, mas vai ser praticado em Maceió todinho ou tomar outras proporções. Então a criança ou o adolescente, dependendo da idade, vai precisar de um acompanhamento até maior. Então, quando a gente fala em bullying, não dá para dizer que a responsabilidade é toda, se isso acontece dentro da sala de aula, eu me refiro. Não dá para dizer que a responsabilidade é toda da escola. É preciso que as famílias entendam que a responsabilidade é conjunta, e é isso que está sendo reforçado aqui pela Deusa Oliveira, que é psicopedagoga, muito bem, por sinal. Porque eu já tomei conhecimento de algumas histórias em que a situação ocorreu na escola e a família cobrou um posicionamento da escola, resolva. Então não é assim que acontece, né? Que se busca uma solução. É conjunto, como eu falei. Se a criança já é acompanhada por uma psicopedagoga, por uma psicóloga, vai todo mundo junto tentar resolver essa questão. Mas é um trabalho de formiguinha que começa na sua casa, na nossa casa, no nosso café da manhã. Quando a criança traz algum comentário pejorativo, a gente já corta. Não é assim. Tem que respeitar o colega. É importante isso, então, né? Que coisa. Esse assunto não se esgota aqui, tá? A Deusa Oliveira veio dar esse pontapé inicial, porque o mês de março é o mês dessa conscientização e para alertar você, pai, a você, mãe, que você pode discutir isso com a escola, inclusive saber se ela tem um programa anti-bullying, tá certo, em funcionamento, para que nem o seu filho seja aquele que provoque o bullying, nem que seja o alvo desse bullying, tá? A escola moderna é aquela escola que pensa antes do problema, justamente para provocar essa conscientização. Queria agradecer a sua presença. A Deusa Oliveira é psicopedagoga, hoje trouxe aqui essa discussão tão importante sobre o bullying, que lamentavelmente afeta as escolas também aqui, públicas e privadas, tá? A gente está falando aí de uma realidade que está em todas as unidades. Tenha um bom dia de trabalho, Deus, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Agora, 6h41, vamos para um rápido intervalo. Tem alerta amarelo.